Bem-vindo, muito bem-vinda, pelotão 459, bora tocar o terror na terra. Você já sabe, né? Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que nós temos de fazer o que precisa ser feito. Você que está chegando ao vivo aí, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo essa live por qualquer motivo gravado, você é bem-vindo a todos os dias 4h59, aqui nesse YouTube, aqui nesse Instagram, a estar conosco, colocando pressão no sol. Eu não sei se já aconteceu com você, de criar uma promessa. Fala aí, batalhão, galera dando bom dia, seja bem-vindo. Não sei se já aconteceu com você de, na noite anterior, falar: amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou mudar, tal. Aí você acorda errado já, atrasado, pega o celular e começa a olhar tudo que aconteceu e está acontecendo no mundo. E aí você começa a ver que, apesar de você começar cedo o dia, teve gente que já correu, já malhou, já fez isso, já fez aquilo outro. E aí aquele sentimento de improdutividade já começa a rondar o seu cérebro. Você fica aterrorizado com isso. Já aconteceu? Quero te falar o seguinte. Ó, diz que está chovendo na Suíça. Todo governante sabe quem ele é e aquilo que ele faz. Todo governante ele sabe quem é e aquilo que ele faz. Só tem o sentimento de improdutividade. Vou falar algo para te destravar aí. Só tem o sentimento de improdutividade quem é produtivo, pois o improdutivo não sabe o que é produtividade e por isso não se sente improdutivo. Eu vou repetir isso daí para te destravar nessa hora da manhã, talvez acordando ainda. Só tem sentimento de improdutividade quem é produtivo, pois aqueles que são improdutivos, eles não sabem que são improdutivos. Então existe essa primeira fase, essa fase mais desafiadora de acordar, essa fase mais desafiadora de começar a colocar pressão em tudo que faz, uma fase mais desafiadora de mudança de hábitos. Ontem a gente falou muito sobre isso. Por quê? Porque o corpo tende a querer fazer exatamente as mesmas coisas que, afinal, deram certo. Já deu certo, afinal, você chegou aonde está hoje. Você já entendeu isso? Imagina para que o cérebro vai querer mudar se você sobreviveu até o dia de hoje. Ele fala: não, fica tranquilo, para que esse negócio de correr todos os dias? Para que malhar? Para que comer bem? Para que transbordar? Não precisa. Fica tranquilo. Continua exatamente igual todos os dias. Então, quero te dar as boas-vindas, você que faz parte desse pelotão aqui. Você que faz parte desse pelotão, seja bem-vindo e bora tocar o terror na terra. Deixa eu só conferir aqui. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa, deixa eu ver se ela está ao vivo aqui. Tá. Tá. Então seja muito bem-vindo, bora tocar o terror na terra. Vamos fazer uma leitura, quero te convidar a fazer uma leitura que está no capítulo 9 de Atos. Pega aí, capítulo 9 do livro de Atos, a gente vai ler. Isso daí eu quero te convidar a emergir nessa leitura para a gente aquecer nosso dia. Quem falou que viu a entrevista do Pablo com o Flávio Augusto, braba aquela entrevista. Braba mesmo. Então vamos lá. Atos, capítulo 9, diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quem era Saulo? Saulo era um homem
do exército romano de alta hierarquia. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, para quem não conhece a história, Saulo ele tinha uma missão, que era perseguir os cristãos na época da igreja primitiva, a primeira igreja. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando você vê caminho, talvez você não entenda, existe um caminho que é verdade e a vida. Ele queria falar exatamente dessas pessoas. Então, só para você entender, Saulo estava pegando uma carta de autorização para perseguir os cristãos. Pudesse levá-lo preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, só para você entender, Saulo ele tinha recebido uma autorização de ir para uma cidade chamada Damasco e perseguir todos os cristãos ali, levar todo mundo preso e mataram alguns. E aí, nesse processo, ele, toda a comitiva, às vezes você lê assim, acha que ele está sozinho, né? Ele num cavalo sozinho, ele e toda a comitiva tiveram que parar no meio do caminho. Por quê? Porque veio uma luz tão forte e Saulo teve essa experiência. Por que eu estou te falando isso, contando essa história? Você nunca sabe qual é o caminho que vai te levar a ter um encontro com essa luz. Quem que era essa luz que falava? Jesus. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Às vezes você lê e não consegue contextualizar ou imaginar aquilo que eu tinha naquele momento. Na época de Jesus, existia vários profetas. Tinha muita gente curando, falando, existia vários. Alguns tinham o transbordo, que era a formação de discípulos. Alguns tinham histórias, que foi o caso de Jesus, tão forte que a história dele mantém até os dias atuais. Mas na época, já existia pessoas que estavam curando em diversos nomes. Tanto é que uma vez quando Jesus cura, as pessoas que viram aquilo ali questionaram ele, falou: ele cura em nome de quem? De Beelzebul? Ele cura no nome de quem? Qual é o Deus que ele cura? Que existiam pessoas que faziam exatamente a mesma coisa. Então Saulo ele tinha uma autorização para perseguir os cristãos. Por que eu estou te falando isso? Porque não importa quem você é e aquilo que você fazia. Se você estiver no caminho, que foi isso que aconteceu com Saulo, ele estava no caminho sentido Damasco, onde tinha uma missão, onde coisas aconteciam, pessoas estavam pregando o evangelho. Quando você entra no caminho, existe uma grande probabilidade de você ter uma experiência. Existe um livro chamado Caçadores de Deus, e quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonado e a minha cabeça explodiu. Porque quando eu li esse livro, chamado Caçadores de Deus, eu lembro de um filme muito antigo. Quem aqui lembra daquele filme Twister? Lembra aquele filme Twister? Twister foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Foi esse filme. No Brasil chamava Twister. Eu não lembro se tem algum outro subtítulo ou somente Twister, que era aquele caçadores de furacões. Então, o que eles faziam nesse filme? Eles não iam onde os furacões tinham passado, porque não fazia sentido nenhum. Então, através do conhecimento, do estudo, das ferramentas, eles sabiam aonde o furacão ia passar e eles iam para frente, para a rota do furacão, para soltar ali mais instrumentos de medição daqueles tornados. Então, eles não iam aonde o furacão já tinha passado. Eles iam aonde o furacão ia passar. Nesse livro Caçadores de Deus, ele fala exatamente isso. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Vive um Deus de experiência de outras pessoas. Não seja alguém que vive a vida de experiência de outras pessoas. Não seja alguém que conhece Deus pelo ouvir de outras pessoas. Não seja alguém que conhece Deus pelos olhos de outras pessoas, não seja alguém que conhece Deus pela experiência de outras pessoas. Qual é o problema? Algumas pessoas têm buscado Deus aonde ele já passou.
enquanto os verdadeiros caçadores de Deus buscam ele aonde ele vai passar. Por que eu estou te falando isso? Porque se você tiver intimidade com Deus, ele revela onde ele vai passar. Se você tiver intimidade, como que é gerado intimidade? Com relacionamento. Se você tiver relacionamento, ele vai te mostrar onde ele vai passar. Seja um caçador de experiências. Seja um caçador daquilo que você acredita. Ei, presta atenção. Não procure Deus onde ele já vai passar. Às vezes a pessoa fala, não, que fulano de tal, aconteceu isso, vai para lá. Talvez lá ele já passou. Tiago, onde ele vai passar? Eu não sei. Se eu te falar onde que ele vai passar, eu estou colocando Deus dentro de uma caixa e falando o seguinte, ele age dessa forma. E se ele é um Deus que é impossível contá-lo, como que eu vou colocar dentro de uma caixa? Alguém que é onisciente, onipresente, onipotente. Que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Como que eu posso colocar ele dentro de uma caixa e falar ele age dessa forma ou daquela outra forma? Quando você entende realmente aquilo que você quer viver, quer se tornar um caçador de Deus, você faz que nem um homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um empresário, mas ele estava sedento por algo, existia algo, e ele falava o seguinte, estou cansado de ouvir falar de Deus sobre as experiências e os olhos de outras pessoas. Eu quero conhecer esse Jesus aí. Então Jesus chega na cidade e talvez você, quando começa a ler, imagina assim, Jesus chegando sozinho. Não, andava multidões com ele. Tanto é que as pessoas estavam esbarrando e de repente em um momento alguém fala, Jesus fala, alguém me tocou, porque energia saiu de mim, algo saiu de mim. Então era muita multidão e esse homem de baixa estatura, ele falou o quê? Eu preciso encontrar uma forma de viver uma experiência única. Então ele olha para uma figueira brava, que é uma árvore nem tão bonita e que gerava uma coceira, e ele sobe nessa árvore para ver Jesus. E ele se distingue da multidão. Você vai entender que o verdadeiro discípulo ele sempre vai distinguir da multidão. E distinguir não é somente subir numa árvore, é mudar a expectativa. Qual é o grande problema das pessoas? É expectativa em tudo que é criado. Tá fazendo sentido para vocês? Você que acordou 4h59, você que está colocando pressão no sol, você está entendendo? Você está comigo? Se estiver comigo, escreve um putz aí, só para eu saber que você está comigo e está entendendo o que eu estou te falando. Escreve putz. Quanto mais explodir, assim, mais vezes você coloca putz. Assim. Quando você sai da rotina, daquele habitual, e foi o que aconteceu com o Zaqueu, ele sobe daquela figueira, e ele tem uma experiência, ele entra num caminho de olhar. E aí Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte, eu vou até a sua casa. Os verdadeiros caçadores de Deus não procuram Deus aonde ele já passou, mas sim aonde ele vai passar. Como os caçadores de tornados no filme Twist faziam, com conhecimento, com entendimento e com ferramentas. Se você tiver conhecimento, entendimento e ferramentas, você começa a ter um relacionamento. E todo relacionamento gera uma intimidade. Então, alguns de vocês têm vivido relacionamentos com pessoas segundo o que os outros falam ou vivem. O que eu preciso que você comece a entender todos os dias? Que a comunhão te leva a ter intimidade. Quer ter intimidade com o seu cônjuge? Tenha comunhão. Quer ter intimidade com seus filhos? Tenha comunhão. Quer ter intimidade com seus amigos? Tenha comunhão. Quanto mais você viver em comunhão, mais intimidade você tem. Só que entenda o seguinte, existe uma diferença, coloca aí, existe uma diferença entre união e unidade. Existe uma diferença muito grande. O que é união, Tiago? União é quando eu pego todos esses aqui e tenho algo que mantém eles pressionados juntos. Isso aqui é união. Se eu pego isso aqui, enrolo aqui,
Eu estou fazendo o quê? Uma união. Então, eles estão aqui, ó. Estão unidos. O que acontece se eu tiro esse fator que os prendiam? Eu começo a tirar esse fator que os prendiam, já não existe mais nada que os mantém juntos. Isso aqui é união. O que é unidade? Eu vou te mostrar o que é unidade. Unidade é exatamente isso aqui, ó. Vou pegar um papel de caneta para te mostrar. Unidade é isso aqui, ó. É você ter um amarelo. Isso aqui é unidade. Isso aqui não é mais união, isso aqui é unidade. Você faz algo chamado juntar as essências. Amógma é quando você não consegue mais descobrir quem é quem. Apesar da sua individualidade, estão juntos. Eu te pergunto, dá para separar eles aqui? Isso aqui é o quê? Unidade. Quando eu entro em unidade, não existe o que não pode ser combatido ou vencido. Quando foi construída a Torre de Babel, quando estava se construindo a Torre de Babel, eu ainda estou falando sobre a história de Paulo, sobre você viver uma experiência. Quando foi construída a Torre de Babel, eles tinham tamanho unidade, tamanho linguagem, que Deus fala o seguinte: o homem vai conseguir tudo o que ele quiser. Nós precisamos descer e confundir as línguas. Tiago, mas por que Deus foi tão ruim com a humanidade se ele estava construindo uma torre de 2,4 quilômetros? Isso não era bom? Sabe o que acontece? Tudo que está no princípio. O grande problema é que tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém, porque você precisa olhar para o princípio. Qual que era o princípio? O princípio é que essa torre foi motivada por algo errado. Tem um espírito que motivou o homem a construir, alguém que foi contra Deus, porque Deus tinha enviado o dilúvio para a terra. E aí, quando você fala que o homem deve ir contra Deus, existe um grande problema. Porque ele fala o seguinte: vamos construir uma torre que vai alcançar os céus, que se Deus mandar um dilúvio, nós vamos conseguir sobreviver. Quando ele fala, nós vamos construir algo tão grande, e para construir algo tão grande eu preciso o quê? Ter as pessoas próximas a mim. Isso já vai contra uma ordenança, porque lá atrás Deus fala para Abraão: vá por toda a terra, subjugue e multiplique ela. Deus nunca falou para você ficar concentrado. Falou para você ir multiplicar. Nimrod, depois você pesquisa Nimrod. Nimrod, ele quis ir contra Deus. Ele falou: vamos juntar todo o povo e construir uma torre que vai chegar nos céus. E chegando nos céus, não tem como Deus nos destruir. Então eles começam a construir tamanho unidade, tamanho linguagem, que eles começam a construir uma torre de 2,4 quilômetros. Sendo que hoje o maior prédio é o Burj Khalifa, com 840 metros. Imagina, há anos atrás, sendo construído algo muito maior do que aquilo que nós temos hoje, pela unidade e linguagem. Alguém falou ali, ó, li no livro que essa torre era tão grande que levava dias para dar a volta nela. Exatamente isso. Então o convite sempre foi: vão por toda a terra, subjugue ela e multiplique-se. O convite não é para você estar centrado. Qual é o grande problema das pessoas nos dias atuais? Querem centralizar. Sabe aquela de você que é empresário, de reter os talentos? Você está fazendo como o Nimrod, querendo construir uma torre.
Nunca um livre vai querer aprisionar a liberdade de outras pessoas. Nunca um livre vai querer aprisionar a liberdade de outras pessoas. Então, quando você começa a entender que não é mais sobre união, mas é sobre unidade, apesar da sua individualidade, estar tão junto numa missão que você já não sabe quem é quem. Eu recebo o quê? Um encargo. Paulo, quando ele recebeu esse convite, essa liberação para ir para Damasco, ele tinha um cargo, só que no meio do caminho ele tem um encontro com uma luz verdadeira, genuína, e pum, ele recebe um encargo. Coloca aí cargo versus encargo. Cargo é aquilo que eu faço, que as pessoas me pagam para fazer, e eu tenho um horário para isso. Encargo é sobre aquilo que eu carrego e a missão que eu quero cumprir. Existe uma diferença entre cargo e encargo. Qual que é o problema das pessoas? Pessoas com nome fraco carregam encargos e pessoas com nome forte têm encargo. Eu não preciso de um cargo quando eu tenho um nome forte. O que é um cargo? Talvez seja o cargo da sua profissão. Você fala lá, eu sou médico, eu sou e nada contra. Talvez se você encarar isso como um cargo, talvez não cumpra o seu propósito. O que é encargo? É utilizar tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, o network que eu tenho, a experiência que eu tenho para cumprir um chamado, cumprir um propósito. Então, cargo sempre vai ser o quê? Uma posição dentro de uma empresa, uma posição dentro de uma instituição. E o encargo é diferente da posição que eu estou, eu entendo o que eu vou fazer. Uma vez entrevistaram dessa história, sempre rola nos seminários executivos, rola essa história de um grupo de jornalistas chegou numa empresa do Elon Musk, na SpaceX, encontraram uma senhora da faxina. E quando chegou nela e perguntam: o que a senhora faz aqui? Ela falou: estou construindo um foguete. E eles não entenderam isso. Existe uma diferença entre o cargo e o encargo. Paulo, quando sai com essa missão, ele tinha um cargo. Só que no meio do caminho ele recebe um encargo. Cabum, ele tem uma experiência e muda. A pergunta é: quando que você vai entrar num caminho? E entrando num caminho, vivendo uma experiência, e não mais vivendo uma experiência segundo os olhos de outras pessoas. Não conhecendo mais Deus segundo a experiência e os olhos de outras pessoas. O convite para você é como no filme Twister, os caçadores de tornados, você se tornar um caçador de Deus, não procurando mais aonde ele já passou, mas procurando onde ele vai passar. Aí sim. Tchau. E aí? Bora. Tamo juntos. Bora Vamos. gente. É nóis. Faça um excepcional dia. Como é bom ter esse Thiago Rocha dando aula. Ele é brabo. Putz. Muito bom. Façam todos um excepcional dia. Hoje é dia de GNH. QCNH não, GNH. Escreve aí, GNH. O que é GNH? Geração de novos hábitos. Qual que é a divisão de uma pessoa de tempo dela, quando ela começa a prosperar, para uma teoria? Ontem na palestra eu falei algo e eu achei massa demais, que eu vi a cara do povo. Porque tudo que alguém pergunta é tão simples, é só fazer isso e isso, isso. A pessoa olha. Sério? Sério. Aí eu falei assim, teoria nunca funciona. Eu queria que você escrevesse isso. Teoria nunca funciona. Por quê? Porque se a teoria for desenhada, mastigada, processada, mas não for na prática, nunca vai funcionar. Significa o quê? Que o campo teórico pode ser um mapa, mas se você não for, não vai funcionar. Então, eu vou te falar de algo hoje, que é a geração de novos hábitos. Na teoria, não funciona. Só funciona na prática. A riqueza não funciona na teoria.
Porque a teoria é um mecanismo que, se eu escrever o passo a passo para você, com os drives mentais que eu tenho, você vai aplicar e não vai funcionar. Então vai ter que ter um ajuste seu. Às vezes eu escrevi num ambiente diferente, numa cultura diferente, com crenças diferentes. Você entende, assim, com a idade diferente, aquele tanto de coisa. E se eu falar, faça igual eu, não vai funcionar. Então nós estamos perdidos. Não, nós não estamos. A gente precisa de ajustar a realidade através da prática. Então a teoria nunca funciona. A teoria é para aumentar a crença, não dar resultado. Então é muito simples. A teoria ela precisa ir para a prática, não é para ver que ela funciona, é para desmontar ela. Porque ela é um rumo, ela não é a chegada. Você entende ou não? A teoria não é a chegada. A teoria é a saída. É um rumo. Alguém falou, como não ser substituído por IA? Tem que ser dono da IA. Se não for dono da IA, vai ser substituído por ela. Então é o seguinte, o mapa tem um deslocamento geográfico. A teoria não. A teoria você pode achar e ficar convencido que vai funcionar. Ela não funciona. A teoria é o rumo. Teoria é rumo. Só que engraçado, a teoria para você é a prática de alguém. E alguém que está contando para você, ela está relatando como ela fez. A teoria não é a chegada, é a saída. E o que é a chegada? A prática. Então, e aí alguns alunos das antigas aí do SPR vai lembrar. T vezes P vezes C. Teoria, prática, constância. Então, teoria, prática e constância, se eu tiver teoria 1, prática 20, constância 200, é exatamente essa a resposta. De tanto você fazer, de tanto você ajustar, você vai ter um GNH, que é o quê? Você ter a geração de um novo hábito. E eu vou explicar sobre o hábito. Como é que funciona o hábito? O hábito, ele é um negócio muito doido, que é igual pensar em ter um bebê. Ninguém quer ter um bebê para sempre. Apesar de ser bonitinho, aqui em casa, quando o último já tá ficando maiorzinho, né? A gente fala, nossa, podia ter mais um bebê aqui, né? A gente tem um bebê que é a Bela. Ela não aceita, ela fala que ela é pré-adolescente, segundo ela. Não sei quem ensinou isso pra ela. Só que a parada é o seguinte: ela, com 3 anos, fala, eu não sou bebê. Então não faz sentido. Se você entender desde pequeno, você vai ver a vida de outra pessoa, aquilo que você está analisando que é uma teoria. Aquilo que ela conta também tá falando que é teoria. O Stefan colocou aqui exatamente a forma que eu desenhei. Então, tem gente que me pergunta a mesma coisa, eu fico doido. Quer ver? Depois aqui as horas, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, a fórmula T vezes P vezes C. 1 vezes 20 vezes 200. Onde está o segredo? Na constância progressiva. Então, T é teoria, come uma unidade de teoria. Pratica 20 vezes com ajuste e seja constante 200. Impossível dar errado. Impossível dar errado. Então, essa constância que faz o cérebro falar: ah, esse negócio funciona. Então, o que é a parada do hábito? Seu hábito define seu comportamento, define seu ambiente, define as pessoas, define seus pensamentos, inclusive. O hábito define exatamente tudo sobre você. Constância é repetir com ajuste progressivo o resultado. Esse vamos pegar que é horas. 1 hora estudando a teoria, 20 horas praticando e 200 na constância progressiva.
Duvido que você não vai fazer esse trem ativar seu cérebro. Duvido se essa coisa não vai abrir sua cabeça. Então, a teoria, ela não é libertadora. O que liberta é a prática. Por isso que eu falo que a teoria não funciona. E não funciona mesmo, porque tem bilhões de teorias. Se tem bilhões de pessoas, tem bilhões de teorias. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher uma teoria e pôr ela para funcionar. Gastar 20 vezes a prática do tempo da teoria. Você entende ou não? Então, assim, põe na sua cabeça. Teoria não funciona. Ela só funciona depois da prática. Aí você fala, eu testei ela. Então eu tenho que matar a teoria. Se eu não fizer isso, eu não consigo gerar esses novos hábitos. Então, Marcelo, tem como eu treinar? Tem. Na teoria não funciona, mas na prática tem. Como? Você vai ter que ir lá e ajustar do seu jeito. Tem gente que gosta de personal, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ir para academia, tem gente que gosta de ir para academia. Ou seja, na prática, qual a melhor prática? A sua. Igual comida. Em casa, nenhuma criança tem esse negócio de, eu não gosto de comer tal coisa. E falou, acabou. A gente chega, fala, você vai experimentar 10 vezes, em 10 oportunidades diferentes. Até a décima ele já esqueceu que não gosta. Você vê o que é a prática. Não existe isso. Criança tem que comer de tudo. Depois fica esse adulto aí que não dá conta de comer nada. Que vive acusando o tomate. Como é que você fala mal do tomate? Toma vergonha na sua cara. Os alimentos mais poderosos que tem no planeta Terra, a pessoa não come. Eu não como jiló porque o jiló. Não é que você não come jiló, é porque você não sabe nem o que é o jiló. O quiabo é porque alguém só faz as coisas babando, é isso? O que que é? Teoria é uma receita. Receita não muda a vida de ninguém. Engraçado, você tanto que é forte. Tem gente que faz a receita e erra. A pessoa segue a receita e ainda erra. Você vê o valor da teoria. A prática vale muito mais. A teoria vale 1, prática vale 20, constância vale 200. Exatamente isso. Então, assim, se você só foi uma criança, você só é um adulto que não come certas coisas porque você não foi treinado por alguém e foi pau na máquina com você pra você parar com essas frescuras. Esse negócio é muito brabo. Então, o negócio de você tá cheio de crença errada, porque você tá engolindo teoria dos outros. Só pra você entender, vamos lá. A crença é teoria. Escreve todo mundo assim, crença é igual a teoria. Ou você leva esse negócio pro campo prático, ou então você desfaz disso. Eu soltaria isso. A Mila tá falando, eu preciso rever isso com os meus filhos, mas é urgente. Aqui em casa é eu e a Carol, ataque pelos flancos. Primeira pessoa que estiver falando na mesa, eu não gosto. Ixi. Por exemplo, aqui em casa tem 2 goianos e 2 paulistas. Pra quê? Aí o goiano fala que não gosta de piqui. Eu falo, como é que é? Vai comer. Não, ele não gosta. Eu falei, não, você vai comer tantas vezes necessárias. E se você for pôr seu prato e você preferir não colocar, de boa. Mas eu souber que você não gosta, aí o que acontece? O negócio flui, cara. Tem hora que eles estão assim, eles falam, nossa, pra que eu falei que eu não gosto? Eu falei, o problema é falar. Se eu souber que você não gosta, o negócio fica ruim pro seu lado. Vocês entendem a diferença de uma pessoa, às vezes, não ter preferência e não tiver afim de comer algo, eu não vou obrigar. Mas falou, como é que é? Eu não gosto. Eu tô governando e você falando que não gosta de algo, eu já sei que isso é coisa da sua cabeça. Crença sua. Nós vamos gostar. Pelo menos 10 vezes, que é o número da responsabilidade. É o seguinte, não significa que eu tenho que ir no restaurante e pôr todas as coisas que tem no restaurante. O fato de eu não ser escravo, o fato da minha cabeça não ficar refém de um giló, de um quiabo, ponto. O Henrique escreveu ali que não gosta de chocolate. Nesse caso, a gente vai seguir sua preferência, amigo. Tá bom? Nesse caso, a gente segue. Eu sinto cheiro de malandragem.
É, alguém falou, como é que pode ter autoridade sem, né, com a criança, sem agressão, sem brutalidade? É o seguinte, você ter autoridade com seu filho é só você falar e cumprir. Não, você não vai sair. Tem um dia que eu falei, ó, você ficar fazendo essas loucuras, não vai pra escola. Eles gostam demais de ir pra escola. Ah, meu pai tá de brincadeira, não sei o quê. Aí ele foi saindo, eu esperei entrar no carro pra ficar bem dramático. Porque tava saindo, eu... Oi, papai, desce do carro. Não, me perdoa. Tá perdoado, desce do carro. Você não vai mais pra escola hoje. Pelo amor de Deus, não vai. Não brinca comigo. Então, não prometa. Se prometer, cumpra. É a dor que me deu. De tirar o cara de ir pro, de ir pro, de ir pra escola. Aprendeu. E aí você instala aquilo e fala, opa. Alguém falou, como é que faz pra ter constância se meu cérebro tá fudido, com ansiedade e falta de ação? Você tá com excesso de dopamina, irmão. André, não faz sentido. Não faz sentido. É muita dopamina, é muita mexeção no celular, é muita doideira. E aí, cara, o tempo que você teria de prática, de constância, alguma coisa, você tá jogando no celular. Cuidado com a dopamina. Então, como é que valida uma teoria? Esquece, só na prática. Eu posso. Alguém perguntou como é que assobia assim. Vários sons diferentes. Tem que ter prática. Na teoria, é ajustar o lábio pro vento bater ali, pode ir cada um num tom. Na teoria não funciona. Quer ver? Faz um pra você ver. Na prática tem que achar onde que o vento bate. Dá pra fazer um monte de somzinho com a boca, né? Dá pra fazer beatbox. Na teoria não funciona. Pega aí que você vê. Eu tenho um assovio que eu faço com os meus filhos, que eles me ouvem de longe. Aí eu faço um, eles sabem que eu cheguei no lugar. Eu faço dois, é porque tem que vir até onde eu tô fazendo. Eu faço um terceiro até eles chegarem. Como é um assovio de segurança, não vou contar pra vocês. É alto. Aí já é com a boca assim, ó. Agora, todo mundo tá assistindo. Todo mundo tá me assistindo da conta. Todo mundo tá assistindo da conta de fazer. Ah, eu já tentei. Não, você não tentou a prática suficiente, nem a constância suficiente. Esse negócio é brabo. Tá, vamos lá. Se você é uma pessoa que quer prosperar, vai ter que ter hábitos de gente próspera. É o GNH, geração de novos hábitos. Então vamos lá. Expliquei essa palavra do TPC aí para você, teoria, prática e constância. Não consigo ver nada que você não consiga fazer se você for de jeito. Agora sobre o, o hábito. Você tem que desejar engravidar dele. Você vai fazer a gestação dele. É essa gestação desse hábito vai ter esse período, né? Vamos supor lá, 9 meses, igual um bebê. Na hora de parir, tem gente que deixa o bebê cair de cabeça e ele quebra o pescoço. Ele morre. Como assim, mano? Pois é, a maioria ou tem um aborto, tem gente que nem começa, tem gente que tem gente que nem começa, tem gente que até engravida do hábito, mas aborta o hábito. Tem gente que deixa nascer e já cair no chão e quebrar o pescoço. Tem gente que não dá nutrição pro hábito. Qual o segredo? O segredo é amar esse hábito, gerir, né? Gestacionar, gerir a gestação, parir com cuidado, pegar no colo da mamãe, na hora que ele for crescendo e andar sozinho,
Hábito pleno. Aí eu não preciso preocupar com ele mais. Não precisa mais preocupar com ele. E aí que tá o detalhe. Hábito precisa ser desejado. Hábito precisa ser gerado, concebido, desenvolvido, parido, cuidado. No seu amadurecimento, você solta. Por exemplo, eu não como açúcar já. Desde o Iron Man. Eu não tomo refrigerante desde 2015. Eu não fico lendo notícia desde 16. Eu não vejo televisão também. Já vai fazer mais de 10 anos. Eu fui vendo que certos hábitos empobrecem uma pessoa. Então, o amadurecimento disso não faz. Eu era muito viciado em Coca-Cola. Esse negócio não faz o mínimo sentido pra mim, tem cheiro de barata. Eu fui instalando uma coisa bem nojenta na minha cabeça. Eu sinto um cheiro, eu falo, tem barata. Eu vejo o caminhãozinho da Coca passando na rua, meus filhos pequenos, todo mundo olha aí. Aí eu saio perguntando pra checar, né? Coca serve pra quê? Pra limpar para-choque de Fusca. Aí eu pergunto pro outro, serve pra quê a Coca? Pra desentupir, papai. Ou seja, tô instalado desde pequeno. Todos os dias da minha vida, eu pergunto pros meus filhos, vai ter quantos filhos? Eles falam, você não vai cansar, não? Não. A Bela fala 6, o outro fala 9, um fala 5, o outro tá no migué ainda comigo, falando que o que Deus mandar, o que Deus quer que você tenha 30, então. Então eu tenho um hábito de ficar perguntando isso todo dia. Todos os dias. Alguém pergunta, você não come nenhuma sobremesa? Não como sobremesa. Se for comer um abacaxi ralado com o limão ralado em cima, no congelador ali. Aí sim, né? Então vamos lá. Você tem muitos hábitos que estão te roubando. São hábitos ruins. Um hábito de comer igual leitão tá te roubando. O hábito de não fazer exercício. Então você tem que trocar, comer bem. Tem um negócio que eu aprendi com os japoneses, chama 8 de 10. Toda vez que você for pegar sua comida, você for pôr no prato, você respira e fala 8 de 10. O que significa isso? Vou comer só 80% da minha fome. 80%. Se você comer 80% da sua fome, acredite, você vai matar 100% da sua fome. Se você decidir comer 100% da sua fome, japonês é massa. Inclusive, eu vou lá pro Japão agora. Se você decidir comer 100% da sua fome, você vai acabar comendo 120%. Porque não tem um freio na saciedade. E, por exemplo, se você comer rápido ainda, você vai ter um problema gigante. Você começa a comer, a saciedade leva 15 minutos. Você come em 6, então você pode comer quase 3 vezes e ainda não matou a fome. Por quê? Porque a saciedade é um assentamento, leva 15 minutos. Quando você começa a perceber isso, você fala, putz, mano, o que eu fiz da minha vida? Doido, hein? Fome geralmente dá de 2 a 3 vezes, dependendo do lugar. 2 a 3 vezes por dia. O resto é problema de hábito negativo, vício alimentar. 2 a 3 vezes. Então, coloca isso na sua cabeça. A geração de novos hábitos vai fazer você ter uma armadura. Tem que mastigar, porque intestino não tem dente. O que fazer com criança de 4 anos se nega a comer? Tem que ensinar a comer e tem que respeitar. Fala, mano, aqui tem comando, você vai comer. Pega vídeo de criança no YouTube, comendo aquela mesma coisa. Só que tá assim, criança comendo de quiabo. Aí uma criança, 2, 3 vídeos falando aqui pra você ver que coisa mais bonitinha. Você vai ficar bonitinho com ele, não vai? Você quer que eu faça isso aqui, filmando você para o mundo inteiro ver, ou então você quer fazer sem ninguém ver? Não, não quero fazer sem ninguém ver, então pega. Pronto. O código japonês é 8 de 10.
vai pôr a comida, mira no tamanho da fome, puxa 20% para baixo. Você comeu 80% da sua fome. No final, você comeu 100%. Porque se você mirar na fome, com a saciedade ainda em aberto, você vai mirar em mais comida. Então, o 8 de 10 é absurdo. O 8 de 10 tem que verbalizar, tá? Pra você aprender. Você vai pôr comida, você fala 8 de 10. Então, aquilo que você acha que quer comer, você põe 80% do que você acha. Marçal, o que, que é a quantidade de horas que a gente tem que dormir? Depende da sua idade. Quanto mais novo, mais tempo. Bebê recém-nascido não dorme 20, aí vai diminuindo para 19, para 18. Aí depois que você chega numa certa idade, aí você vira idoso, aí você tem que voltar a dormir muito. Então tem assim, ó. Você fica dormindo o tempo inteiro lá na barriga de sua mãe, aí você sai, diminui umas 4 horas de sono, aí depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você tiver com uns 30 e poucos anos, tem que dormir 7 horas e 30. É o mínimo. Aí você vai amadurecendo e ficando mais velho, aí você precisa voltar a dormir mais. Massa demais, né? Tem que dormir. Tem gente que fala, eu não gosto de dormir. Você não treinou a dormir, você não tem prática. Engraçado é que eu te falei que teoria não funciona. Fé sem obras é morta. Também não funciona. A fé sem ação não funciona. Se tem fé e não tem obra, morreu. Faz sentido não? Que você come no café da manhã, como 2, 3 frutas, como ovo mexido, bem molinho, que eu gosto demais. De suco eu tomo limão espremido somente. Como foi a primeira vez que você jejuou? Faz tempo. Década de 90. Foi doideira. Então, vamos focar na geração de novos hábitos. Pra você sair daqui transformado. Ninguém muda se não tiver um hábito mudado, só pra você saber. Nossa, mudei de vida aqui. Tá, qual hábito que você mudou? Nenhum, você não mudou. Você tá só com a sensação de mudança. Não vai mudar nunca. Só muda se mudar hábito. Escreve assim, ó. Só existe mudança se tiver hábito novo. Todo desbloqueio emocional gera um novo hábito, para você entender. Então você tem que persistir nele. Que se você parar com ele, você volta no hábito antigo e volta o bloqueio emocional. Ah, não, pelo amor de Deus, o bloqueio emocional volta? Claro, hein? Vocês têm que entender o seguinte: o cérebro de vocês, o nosso cérebro, é um cérebro que é uma fazenda. Às vezes é gigante. É um monte de estrada. O bloqueio emocional é uma ponte que cai na estrada. Tá dentro da sua fazenda ainda. Só que não vai passar máquina, não vai passar caminhão, não vai escoar nada por ali. Bloqueio emocional é a ponte. Então vamos reconstruir a ponte? Vamos. Toda ponte é uma ressignificação. Eu ressignifico, passo a ponte e passo. Aí você vai, a sua ponte você fez para aguentar as 30 toneladas. Você vai e mete um caminhãozão, bitrem com 90. Passou, derrubou de novo. Derrubou, bloqueio de novo naquela estrada. Ou seja, aquela trilha mental não vai funcionar mais. Se existir hábito novo, você tá mudado. Se não existir, não. Quando fui fazer o Ironman, meu medo era medo. Era de deixar de ser um idiota. Deixar de ser um bosta, era a expressão. Tanto é que quando eu cruzei a linha, 9 horas e 46 minutos, em Cancún não, no Cozumel, no México, eu dou uma olhada pra trás. Putz, o que que eu fiz na minha vida? Na hora que eu cruzo a linha, eu falei, eu não posso mais ser aquele cara, comedor de açúcar. Foi ali que eu parei de comer açúcar. Eu já tinha, assim, altos e baixos com açúcar, mas ali eu olhei pra trás e falei, eu não vou voltar atrás mais não. Eu sou um Iron Man. Doideira, né? Aí nessa hora eu acabou um. Por isso que você tem que se desafiar, você gerar novos hábitos. Então, o que você tem que fazer com esses hábitos antigos? Tem que desconstruir, desaprender, para dar lugar para uma coisa nova. Todo mundo tem que ter novos hábitos.
tempo todo na sua vida tem que ter um novo hábito. Por exemplo, se você tiver uma ignorância exagerada, ter o hábito da leitura vai melhorar isso. Ter o hábito de transbordar vai melhorar ainda mais. Uma das coisas que eu mais amo fazer, inclusive quero agradecer vocês por estarem aqui, é fazer o que eu estou fazendo. Acordar de madrugada e dar aula. Você não está entendendo. O tanto que eu já me sinto esvaziado. É um treino para minha mente. Na hora que eu desligar aqui, eu vou treinar na academia. Aí treinar na academia é outro treino. Então, vocês não têm noção do como é começar o dia fazendo essas coisas. É uma recompensa química absurda. Então, se você tiver novos hábitos, você vai ter novos acessos. E vai ter novas frequências. Então, assim, gente improdutiva tem manias. Gente nobre tem hábitos de realeza. E vão te colocar no governo. Não da sua vida, mas em negócios, em comunidades, em culturas. Então, o que você tem que fazer, já que o seu cérebro é uma fazenda? Plantar novos hábitos. Os hábitos vão multiplicar e a colheita vai ser absurda. Desfrute da colheita. Então, assim, eu te faço uma pergunta assim: você acredita que os hábitos podem mudar a sua vida? Se você acredita totalmente, se joga por completo. Se você não acredita, vai devagar, ué. Vai testando. Mas eu não acredito de jeito nenhum. Então esquece o que eu tô falando. Vai do seu jeito. Seu jeito é top. Marcelo, eu quero parar de beber e não consigo. Nem eu conseguiria ir num bar. Você vai, tendo os meus amigos beberrão e usando a bebida como fuga de estado emocional. Também não dou conta, não. Como é que eu vou parar? O ambiente, a frequência e gente, não tem como parar. Não é que você não dá conta, é que não tem como. É diferente. Quem acredita na mudança de hábito, escreve assim: eu acredito. Eu acredito. Produto zero açúcar faz mal? Eu quero que você entenda uma coisa. Se você coloca adoçante, ele tem um alto índice cancerígeno. Para de ser um mimado. Toma o café do jeito que ele é, cara. Café é maravilhoso, cara. Cara de Deus, você está com açúcar no café, é a mesma coisa de. É a mesma coisa de tacar 1 litro de água num prato de arroz. O arroz tá sequinho, aquela coisinha. Pronto para ser comida, você vai tacar meio litro d'água. Não consigo entender que loucura que é essa. Acredita mesmo? Então você acredita. Começa a ter novos hábitos. Vai correr. Vai ler. Eu sou uma pessoa que não me reconheço. Quem eu era 15, 20 anos atrás e quem eu sou hoje. É muita mudança de hábito. Mudei mais de 70 hábitos. Por exemplo, eu tenho um mordomo em casa porque eu não faz sentido para mim mexer com carro, arrumar essas coisas, nada, 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 nada. O mordomo chega aqui em casa e aí ele pergunta, né, qual carro que o senhor quer que eu ponha na rampa. A Carol vai sair, ele tem que posicionar esse trem, tudo, por quê? Porque eu não posso mais perder tempo, eu não tenho mais o hábito de mexer com o carro. Eu não abasteço o carro, eu não levo o carro para arrumar, eu não lavo o carro, eu nem mexo no carro, não posiciono. Você gosta de dirigir? Tendo motorista, eu gosto de dirigir. Porque eu sou piloto, né? Eu gosto de tocar a máquina. Aí que tá. Por que que eu tô te contando isso? Se você entender o que que é geração de hábito, você vai largar vários hábitos que não te dão ROI. Eu prefiro pagar uma pessoa para usar essa energia para prosperar, para ter o dinheiro para pagar ela, para arrumar mais um emprego. Eu não pratico essas coisas. Por exemplo, eu ia no supermercado aqui em casa, eu lavava banheiro, eu cuidava de menino. Eu era tão ocupado com as tarefas da vida que não tinha tempo para prosperar. Eu sei que algumas pessoas já vão começar a ficar assim agora com o olho arregalado. Não tem como. Entende ou não? Não faz sentido. Eu não como açúcar, eu não tomo álcool, eu não como igual um leitão. Aí você começa a ver, eu fiquei 20 anos na pornografia, eu saí disso.
Aí você vai pegando todos os hábitos ruins que eu tirei, cara, nossa, meu Deus, eu tenho. Alguém perguntou, mas você suja o carro? Claro, ué. Quem lava o carro é o mordomo. Quem lava as caminhonetes, eu tenho 5 carros de escolta. Cada um que pilota os carros, tem que cuidar. De um bonitão chegou aqui, nós vamos contratar um cara para lavar carro. Não, quem cuida do carro que lava. Seguinte, eu só mudei de vida porque eu mudei os hábitos. Não tem jeito de mudar de vida sem mudar hábito. Por exemplo, a gente no 10 em 1, quem quiser entrar na mentoria, fica o ano inteiro comigo, do pior ano da sua vida. Alguém quer que mostre o tiquinho dos carros. Tem aqui, ó. Tem carro coberto, só aquele cavalinho ali em cima ali. Você já sabe o que tem escondido debaixo desse pano aqui, né? Tem Hammer, tem Escalade, tem, olha essa quase geladeira preta aí, ó. Tem um Tesla, tem um Bentayga. Aí como não cabe tudo aqui, tem carro lá fora. Vou falar uma coisa pra você. O resultado que você tem está intimamente ligado com os hábitos que você gerou. O hábito de jejuar abre o córtex pré-frontal, abre porque dá mais energia para o seu espírito. Como sair da CLT? Tá colocando prazo e indo com lucro ou com prejuízo, vai. Então é o seguinte, eu te expliquei uma coisa aqui. Antes eu arrumava as coisas em casa, nossa, era enjoado. Vocês não estão entendendo, não. Eu já lavei banheiro, hein? Eu já cuidei de menino, hein? Muito. Hoje as crianças devem ter 4 babá. Fala, Marção, mas aí tem um monte de gente que quer encher no saco. Eles mandando mensagem pra Carol. Pra você é fácil. Não, ela que cuidava a vida inteira, eu que cuidava. Ela sabe o que que é não ter babá. Que a gente passou um bom tempo sem ter. Acho romântico todo mundo que fala, não, eu não vou ter babá, não. Eu prefiro contratar umas babás melhor, desbloquear elas, mudando o hábito delas, inclusive. E os professores da escola, pra você ter noção, eu banco o MEDP deles. Por que que vai no MEDP? Porque a pessoa indo no MEDP, ela muda a mentalidade. Elas são as que mais ajudam na formação das crianças. Então eu quero que você entenda o seguinte: vai ter hábito de vender, não de ficar indo no supermercado, não de ficar indo no posto de gasolina. Vai comprar essas coisas de outro jeito. Mexe com o WhatsApp, tem o hábito de pôr pessoas para cuidar do seu WhatsApp ou de criar uma automação para ela. Sabe por quê? Você está perdendo energia. Era para ter um hábito que te leva para outro nível, só que você está idiotizado com o celular na mão. Sai fora. Já fiz, eu já cuidei disso, eu mudei esse hábito. Contrata DevZap aí, por exemplo, com a empresa nossa, para cuidar do seu WhatsApp, da sua empresa. Não faz sentido, cara. Você tem que ter novos hábitos. Você tem que jogar tênis, você tem que jogar golfe. Deus me livre de jogar golfe. Não esquece o que eu tô falando. Já são 6 horas da manhã e lá vamos nós. Seguinte, sexta-feira vai ter hoje tem palestra, quem quiser ir. Tá muito massa as palestras, 19 horas. 19 horas eu vou estar lá. Vai ter, tá aí minha agenda aí, ó. Como acabar com a procrastinação hoje. Você garante sua vaga e leva mais 3, parece. Então hoje às 19 horas. Como acabar com a procrastinação maldita. MEDP 29h30, final de semana. Vai ter um MEDP. Noite de network. É sexta-feira. Sexta-feira amanhã. Mas só para que serve a noite de network? Você vai no evento, vou te explicar tudo disso. Você vai sentar em mesas, vai ter mentorados, vai ter sócio. É um lugar onde você pode conectar. Churrasco de negócio na segunda. Esse churrasco é para eu ouvir seu pitch da sua empresa. Eu virei sócio de algumas pessoas que eu captei nesse churrasco. Lá você vai para arrumar cliente também
arrumar fornecedor, arrumar investidor. E semana da AI, de 2 a 3 de abril, você que mexe que tem alguma solução, não é ideia não, solução. Aí você cai pra dentro desse trem aí. E tem um almoço comigo dia 5 de abril. Esse almoço aí é um almocinho diferente aí. Quem fizer sentido entra nele. Então fechou. Marçal, indica pra nós aí, o que você acha que a gente faz? IP. O IP é brabo. Transformacional. Fecha os olhinhos. Essa Ferrari é esquisita, ela liga sozinha pra tirar o calor de dentro dela. Tem de maluco. Fecha os olhos e lá vamos nós. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia que não tem fim. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que todas as atividades que têm roubado essas almas, que essas atividades sejam suspensas, para que novos hábitos sejam gerados. Visualiza agora você com novos hábitos, até você ficar irreconhecível, próspero, rico, e as pessoas olharem, o que aconteceu? Você vai rir e vai falar, foi numa madrugada qualquer que eu aprendi a fazer isso aqui. Investir energia naquilo que dá retorno, gerar novos hábitos, para que a minha vida seja transformada. Fala com a sua boca assim, eu vou gerar novos hábitos. Abre o sorriso agora, esfrega suas mãos. E fala assim, ó, é hora de gerar novos hábitos. É hora de gerar novos hábitos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um evento para você ir, põe aí, mentaliza na sua cabeça. Então, vamos lá. Evento 1, palestra hoje. Se não der para vir, assiste online à noite, às 19 horas de Brasília, de São Paulo. Evento 2, noite network. Essa noite network é massa. Evento 3, MedDP. Brabo. 4, churrasco de negócio. Para você que é empreendedor, está buscando ou investimento, ou contato, ou cliente, ou parceiro de negócio. Quinto, quinta acabou. Ah, tem esse almoço comercial aí. Fechou? Beijo pra todo mundo e é nóis. Beijo. Tamo junto. Até amanhã.